Graça e paz, pessoal. Aqui quem fala é o pastor James Rocha. E estamos em nossa série de mensagens, O Coração Humano e o Conhecimento de Deus. Temos lhe provado na Bíblia que o amor a Deus, o conhecimento de Deus, a verdadeira fé nasce do coração. Não é na mente, é no coração. A mente é o aeroporto, a mente é o estômago, a mente é o local onde muita coisa acontece, mas de fato a fé, a espiritualidade, a confiança verdadeira, genuína, é aqui dentro. E hoje nós vamos falar sobre a abundância do coração. O que você tem abundantemente dentro do teu coração? O que você tem dentro do seu coração? Aqui no capítulo 12 de Mateus, do verso 33, você vai ver mais uma vez a ocupação que Jesus tinha com a questão do coração. Na última vez que na nossa última mensagem nós falamos sobre Jesus ser humilde de coração. E aqui agora nós vamos ver ele falando com os fariseus sobre por que os fariseus eram hipócritas, por causa dos seus corações. E ele diz assim, ó, ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore, veja, fruto e árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Você acha que onde é que é o tesouro? Aqui Jesus fala que o nosso coração é o nosso tesouro. O nosso coração é o nosso cofre. O nosso coração é o nosso baú. Então, o homem bom tira boas coisas. Da onde? Do coração. Logo, a primeira coisa que nós aprendemos, amados, é que o que nós falamos uma espécie de um raio-x do coração de uma pessoa. Essa é a primeira coisa. Você quer saber o que a pessoa tem dentro do coração dela? Dê-lhe oportunidade para falar. Ou observe sua fala. Observe sua comunicação. Uma pessoa que tem um coração cheio de Deus, ela vai falar de Deus. Uma pessoa que tem um coração cheio de vaidade vai ter uma palavra frívola. Uma pessoa com um coração cheio de compaixão terá palavra de compaixão. Uma pessoa que só pensa em dinheiro, só pensa em coisa material, não que está errado ter, mas que só fala disso, que só fala isso, então você vai ver que é isso que ela tem dentro de si. Por quê? Porque o nosso coração é o nosso tesouro. Agora, a pergunta que eu tenho para te fazer é o que vem sendo colocado dentro do seu coração? As maiores virtudes ou as maiores virtudes ou os maiores fracassos de uma pessoa, as maiores grandezas ou a maior pequenez de uma pessoa, os pontos mais fortes ou os pontos mais fracos de uma pessoa, estão muito relacionadas com aquilo que ela veio colocando dentro do seu coração durante sua vida, ou com aquilo que ela deixou que colocassem. Entendeu? Por quê? Porque é do coração que se tira as coisas. Então, quando você quiser resolver qualquer dificuldade na sua vida, inclusive na sua caminhada com Deus, você tem que procurar lá dentro. O que foi colocado no meu coração desde criança? O que eu deixei colocar no meu coração? Do que eu fui enchendo a minha mente? Por quê? Porque depois a boca só vai falar daquilo que o coração está cheio. Agora, essa é a terceira coisa, né? O que mais foi colocado em nosso coração é o que mais pode ser o seu ponto forte ou o seu ponto fraco. Agora, como fazer, pastor, para que eu tenha um coração que seja um depósito bom, ao invés de ser um depósito ruim? Nós temos no livro de Colossenses, capítulo 3, uma palavra bem clara. Ok? Olha só o que está aqui. Gosto muito desse texto. E depois eu vou te dar um exemplo bem claro que eu vi no YouTube de um homem que era bipolar e ele foi curado. Vou te mostrar como. Olha o que está escrito aqui. Colossenses, capítulo 3, verso 16. Diz assim.
Aleluia. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Olha, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Tem textos que falam ricamente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Olha só. E tudo quanto fizerdes por palavras, por obras, fazei em nome do Senhor. Então, como que faz? A gente tem que primeiro se esvaziar daquelas, colocar para fora o tesouro negativo, o tesouro sujo. Colocar para fora, fechar os olhos, conforme já falamos, fechar o ouvido e não ficar retroalimentando nosso interior com porcaria. Amém? Não ficar retroalimentando com coisas que endurecem o coração, que vai ser o próximo vídeo. Nós falaremos em breve sobre um coração endurecido. Mas logo de cara, você precisa se empobrecer de toda riqueza negativa. Se empobrecer de toda sujeira. Para de alimentar o teu coração com o que não presta, que você vai começar a ficar pobre, ou seja, vazio. Até você virar um mendigo do que não presta. Agora, se você quer ficar rico de Deus, você tem que se encher da palavra de Deus. Se você quer ficar rico do Espírito Santo, tem que se encher do Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Agora, do que adianta? A gente vai num congresso, em tudo que é coisa boa aí, e se enche. E recebe um aporte espiritual. Aí depois, quando chega em casa, vai ver violência, vai ver miséria, vai ver sujeira, vai ver o que não presta, vai falar o que não deve, falar da vida dos outros. Então assim, você fica como aquele cara que aluga um carro e depois o carro não é seu. É como aquele que pegou um empréstimo e ficou rico por uma semana e depois fica em dívida. Não, nós temos que nos encher. E o enriquecimento espiritual vem desse encher-se constante. No Salmo 1 nós temos a palavra de Deus falando que você tem que meditar na palavra de dia e de noite. No livro de Josué capítulo 1 fala que nós temos que guardar o livro da lei e meditar de dia e de noite e ter esse livro conosco para que ele nos faça bem sucedido por onde quer que a gente ande. Ok? E aqui diz, olha, habite, a palavra de Cristo habite. Cristo e a sua palavra tem que habitar. Às vezes a gente quer que Cristo habite, mas a palavra dele não. A gente quer que Cristo esteja, que a presença esteja, mas Cristo fica calado, tá? Porque eu não quero que você fale. Não, querido. Cristo vai falar. Como foi que a incredulidade foi embora dos discípulos do caminho de Emaús? Quando durante mais ou menos 13 quilômetros, Jesus foi falando com eles, desde Moisés até o presente. Foi por Moisés, passou pelos profetas e chegou nele. E a Bíblia diz que o coração dos apóstolos começaram a ficar queimando. E quando o coração queimou, os olhos estralaram. Prac! E eles conseguiram ver Deus. Ele falou, é Cristo, é Jesus. Então encha-se. Assim como alguém não fica rico da noite para o dia se não ganha na loteria, é lógico, né? Embora quem ganha na loteria, a maioria volta a ficar pobre. Mas assim como o enriquecimento é um processo, e riqueza fala de abundância, então a mesma coisa acontece com alguém que quer ser rico de Jesus Cristo, quer ser rico de Deus, quer ser rico da palavra. Tem uma vida de oração regrada, tem uma vida de jejum, tem uma vida de leitura bíblica. Como está a sua leitura bíblica? Ponha no coração de ler a Bíblia no mínimo uma vez por ano. Ponha no seu coração de ler a Bíblia de manhã, ponha no seu coração de ler a palavra de Deus à noite. Ponha no seu coração de salmodiar, de conversar com outro irmão sobre Deus, sobre Jesus. Porque aqui diz, olha, a palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Jesus é tão grande, tão poderoso, tão infinito, que nós temos que encher todo o recanto do nosso ser, de toda a sabedoria de Deus disponível para todas as áreas da vida.
Você pode ser riquíssimo desse assunto. Aleluia. Então, querido, faça isso. Aqui no YouTube tem um caso de um rapaz que ele era bipolar. Sabe como é que ele foi curado? Ele decorou o livro do Apocalipse. Começou a ler a palavra, mas não só ler, ele encheu o coração dele. Hoje ele declama o Apocalipse todo. Os 20, vamos ver quantos capítulos são. Ele decorou 22 capítulos do Apocalipse. E ele foi curado da bipolaridade. Hoje está um cara em paz, apenas com um polo só, né? Mas por quê? Ele decorou a palavra de Deus. Então ele se enriqueceu. Quando você é rico, você é abundante. Então quando bate em você, um cara rico. O cara rico, o que para mim às vezes é uma dificuldade, para um rico não é nada. Então quando você está rico, quando dentro do seu baú, dentro do seu tesouro, tem palavra de Deus, tem sabedoria, então na hora que você tiver que sacar, você vai lá e puxa o que você tem. Porque ninguém pode dar o que não tem. Então peça a Deus a sabedoria que Ele vai te dar. Leia a palavra de Deus e você vai se encher de Deus. Passe tempos orando, semanalmente, ou de 15 em 15 dias, ou no máximo uma vez por mês, no mínimo, né? Passa um tempo em jejum e oração. Agrega isso com a palavra de Deus, agrega isso com louvor. E aí, meu amigo, você vai estar fazendo um depósito dentro de você. E não se admire quando começar a se cumprir o que Jesus falou. Que na hora da dificuldade, na hora da luta, na hora da necessidade, como diz o baiano, na hora da precisão, você vai sacar o que tem e vai dar o que tem. E não vai escutar de Jesus raça de víbora, mas você vai ouvir Jesus falar que você é aquele que do bom tesouro tira coisas boas, que a árvore boa dá bom fruto. Amém? E o que vai acontecer é que você vai ficar tão cheio da palavra, tão cheio de Deus, tão cheio dos pensamentos de Deus, que você também vai ter outro benefício. A sua fé vai aumentar. A sua confiança em Deus vai se unir com a confiança de Cristo. E você vai experimentar o que o apóstolo Paulo fala. Viver a fé do Filho. Olha que coisa profunda. E onde é que isso se processa? Aqui dentro, no mais profundo do nosso ser. E você vai perceber que vai subir de dentro de você essas coisas extraordinárias, essa riqueza. Amém? Então, meu querido, ficamos aqui nos nossos pequenos vídeos de 13 minutos, 14, falando sobre o coração. E eu oro que uma dessas coisas que eu falei, uma frase, um termo, tenha tocado você. Pergunta que eu deixo no final desse vídeo: do que você anda enchendo o seu coração? Uma vez alguém me perguntou: pastor, casar é bom? Eu falei: cara, é bom. Ele falou: mas tem certeza? Eu falei: tenho, moço, tenho certeza. Mas para encurtar a história, sabe por que a pessoa estava me perguntando? Porque ela estava para casar e estava com medo. E segundo, ela tinha um problema. Assistia muita novela. Mas você imagina, a pessoa assistia novela. E as novelas falam de quê? Inclusive, de adultério, destruição de casamento. Então a mente daquela pessoa e o coração dela estava cheio de imagens e de histórias de destruição. Quando chegou a hora de casar, o coração estava enxergando, os olhos daquela pessoa, os olhos do coração dela, da mente, estavam enxergando a partir de um coração que foi cheio de novela. Olha só, está entendendo? Agora, se enchesse da palavra de Deus e de bons exemplos, nem teria me perguntado. Teria entendido que não é bom que o homem esteja só, teria entendido que Deus criou o casamento, e entenderia que ainda que no casamento haja problemas, nós podemos amar a mulher como Cristo amou a igreja e cuidar da esposa, e a esposa obedecer, né? E ser amada. Mas não tinha esse drive na cabeça do rapaz. Ele estava com o drive das novelas. E logo estava enxergando a relação a dois a partir da novela.
Então ele estava puxando do coração aquilo ali, ok? Então, só te dar um exemplo. Mas vamos ficar com um exemplo positivo daquele moço que ficou curado de bipolaridade porque decorou e meditou no Apocalipse, na palavra de Deus, e ficou curado. Amém? Então, habite ricamente a palavra de Cristo em vosso coração. E eu deixo uma pergunta: do que o seu coração está cheio? Do que você anda enchendo o seu coração? Fica essa palavra. Meu nome é James Rocha. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, aperte o sininho, dá o like, receba conteúdo de qualidade aí no teu celular, no teu computador, na tua televisão, no teu Smart TV, seja onde for, ok? E me siga lá no Instagram, porque nós vamos também postar conteúdos de qualidade ali no Instagram. Amém? Então que Deus te abençoe, obrigado por ter ficado comigo até agora, e se esse vídeo mexeu com você, desafiou você, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com a pessoa que você ama e que você sabe que vai abençoar, essa mensagem vai abençoar o coração dela. Amém? Fique atento, porque amanhã viremos com o próximo vídeo e dessa vez vai ser coisas que endurecem o coração humano. Um forte abraço, até mais. Tchau.